Certa vez, uma criança caiu do 20º andar de um prédio em São Paulo. Seu corpo bateu na calçada e o baque assustou as pessoas que viram a queda. Mas a criança se levantou. Conduzida a um hospital, os médicos custaram acreditar que nada lhe houve acontecido. A criança ficou em observação e recebeu alta. Está viva até hoje. A cidade esqueceu o fato. Eu o relembro agora porque todos os dias vejo o prédio de onde a criança caiu. É um edifício com muitas janelas escuras, onde se penduravam varais com roupas de cima e de baixo. Nas tardes luminosas, ele se ressalta compacto contra o fundo fuliginoso do horizonte, onde se diluem chaminés, telhados e crista da serra. Os apartamentos do prédio são cubículos habitados pela tripulação anônima das ruas. Gente quase sempre sem genealogia e sem bens de raiz. Gente que tem como único patrimônio o cotidiano áspero. No edifício calcinado da várzea residia a criança singular, que rolou de 60 metros de altura e continuou viva. Cada vez que encaro este edifício enfavelado, pergunto-me por que os milhares de olheiras e gente amarfanhada. E eu, que não acredito em marcianos, vejo-me forçado a pensar que dali voou um anjo sem asas, e outra vez se renova mais minha descarada crença no milagre. Não que eu dependa desse milagre urbano e atual para acreditar nos antigos e futuros milagres. Não é isso. Sei que as leis da física estão aí justamente para explicar que um corpo de criança, baixando do 20º andar em velocidade crescente, pode ter atenuado a sua queda ao bater nos fios de iluminação, como aconteceu, e chegar vivo de encontro ao chão de concreto, e continuar vivo e esperto como o corpo de uma criança alada. Mas não é a sobrevivência da criança que me informa o milagre. É saber que a física também gosta de crianças. O mal dos cronistas é que eles se impressionam com coisas pequenas e passageiras. Posso dar exemplos. Dos bons cronistas que conheço, gosto especialmente de quatro. A rigor, não são nossos contemporâneos, embora sejam atualíssimos, e cada vez mais atualizadíssimos à medida que aumentam a angústia e a perplexidade da humanidade. Os cronistas a que me refiro chamam-se Mateus, Marcos, Lucas e João. Talvez nunca tenham se preocupado demais com pormenores históricos, e penso que jamais seriam convidados para fazer parte da associação dos jornalistas científicos. Eu diria que eles são cronistas das intenções. Li muita coisa deles e me parecem totalmente autênticos. Em suas palavras, queima-se uma chama intensa e viva. Diria que eles iluminam o mundo. Admira-me até que os jornais, indiscutivelmente os maiores redutos de cronistas do país, não tenham tido ainda a ideia de contratá-los. É uma pena, sem dúvida. Mas é essa ausência que me permite hoje aproveitar um dos temas mais fascinantes focalizados pelos quatro escritores. Trata-se da multiplicação dos pães. Muitos leitores que não acreditam nem em milagre de criança que cai do 20º andar e não morre, ficam intrigados com as pequenas divergências de palavras no mesmo relato desses cronistas. Mateus e Marcos narram duas multiplicações dos pães. Lucas e João se limitam a uma única versão. Para quem não gosta de cronistas ou de milagres, essa falha põe tudo a perder. Mas o importante, no caso, é o fundo de verdade da narrativa. De modo que não me custa nada fingir de cronista e tentar contar esse mesmo fato da multiplicação dos pães, como se não tivesse existido milagre algum. Ou antes, como se tivesse acontecido um milagre ainda maior do que o discretamente narrado pelos quatro cronistas do Evangelho. Foi assim. A multidão tinha se reunido para ouvir o homem que anunciava a justiça, o perdão, o amor e a ressurreição. Portanto, a barra não era fácil. Num certo momento, o homem que pregava fez uma pausa e avisou que estava na hora daquela multidão comer. Muitos dos ouvintes haviam vindo de longe. Os amigos do homem, ressabiados, explicaram que não havia alimentos para todos. O homem que pregava a justiça sorriu
quando viu que um menino na multidão oferecia seus 5 pães e 2 peixinhos, que havia trazido na matula. Esse menino devia ter mais fé que os adultos. Com esse pão e peixe, o homem pediu que todos se assentassem na relva em grupos. Ele ia dividir o pão e o peixe entre todos, e cada um comeria uma migalha, uma isca de peixe. Mas então os adultos se tocaram e imitaram o gesto do menino. E eis que um tira de seu alforje mais um pão, e mais um peixe, e outro segue-lhe o exemplo, e assim por diante. E cada um cedeu o que havia trazido só para si e para sua fome. Daí a pouco estavam todos comendo pão e peixe, e um elogiava o peixe do amigo e o pão do vizinho, e ficaram fartos, alegres, e ainda palitavam os dentes de satisfação. E apanharam-se as sobras, para que nada se perdesse, pois daí a um nada chegariam os lixeiros, e recolheriam cestos de pães e peixes, e iriam para suas casas contando às suas mulheres que, à beira do lago de Tiberíades, havia um homem que distribuía com igualdade, dividia com sabedoria e anunciava a vida eterna. Pessoal, essa crônica foi escrita pelo Lourenço de Aféria, chama-se Crônica dos Pães. Ele nasceu aqui em São Paulo, né, em 33, trabalhou na Folha de São Paulo, quando ela ainda se chamava Folha da Manhã. Em 64 ele escreveu a primeira crônica assinada dele, ficou na Folha até o final da década de 70, foi preso, né, processado pela Lei de Segurança Nacional, por causa de uma crônica dele chamada Herói, mas ele foi absolvido ao final de 3 anos, né? E ele faleceu no dia 16 de setembro de 2008. Ou seja, hoje fazem 5 anos. E eu procurando alguma coisa para ler dele, tive a felicidade de encontrar essa crônica dele muito bonita e muito verdadeira, né? Sobre os milagres, né? Os milagres às vezes são grandes mistérios, né? Da vida, na vida das pessoas, mas muitos milagres no nosso dia a dia são bem mais simples do que nós imaginamos. O importante, acho que foi o que eu entendi ao ler essa crônica, é que nós não devemos perder a esperança, né, nos milagres, principalmente nos milagres cotidianos, né? Porque quando a gente se agarra nos milagres invisíveis, às vezes a nossa fé fica um pouco abalada, a nossa crença, né? Seja lá o que for, mas a nossa esperança fica abalada, né? E crônica é uma forma muito gostosa de você aprender e, e sentir o quão importante é não perder o sentido das pequenas coisas. As crônicas elas são escritas basicamente observando pequenos fatos do cotidiano, pessoas desconhecidas, né? Não que ela foca esse nicho, digamos assim, de escrita de personagens, mas é para justamente demonstrar a riqueza que a vida ela tem em cada detalhe. Então fica aí a homenagem do Tempo de Cultivar para o Lourenço de Aféria, que a propósito eu tenho até algum livro em casa que faz tempo que eu não leio, já ficou como uma sugestão para eu catar e deixo como uma sugestão para vocês aí durante a semana procurarem texto. Ele tem texto na internet dele, muito interessantes. Então, fiquem à vontade para procurar e cultivem cada vez mais. E não se esqueçam de aproveitar o dia. É isso e até a próxima. Bye.